Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa terça-feira em que será que a diretoria, a comissão técnica vai avaliar possíveis voltas de jogadores que estão se destacando fora do Vasco? Existe uma série de jogadores aí que estão sendo valorizados e podem não só voltar ao Vasco, mas existe a possibilidade também, né, de render, quem sabe, muita grana para o início de 2025. Vamos falar bastante sobre isso, porque destaque na MLS, destaque no futebol paraguaio, tem aí também os destaques da base que podem fazer com que essas vendas impulsionem. Tem jogador também que vai retornar desvalorizado, claro, né? Nem sempre tudo são flores e a gente, claro, vai falar bastante sobre esse assunto. Então você aí do outro lado, deixa o joinha para dar aquela moral, vai lá nos comentários, deixar a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho, e você vai ali no primeiro comentário fixado, faça o seu cadastro na EstrelaBet. A EstrelaBet te oferece R$ 500 de bônus promocional para quem correr ali no primeiro comentário fixado, fazer o seu cadastro e iniciar seus palpites esportivos. A EstrelaBet me disponibilizou 2 camisetas do Vasco do basquete para distribuir para os melhores palpiteiros, né? Quem dá os melhores palpites. Mas até então não encontrei. Então corre lá, se cadastra lá, faça seus palpites para você aí, quem sabe, ganhar, né, os prêmios que a EstrelaBet nos oferece. Então vai lá, não perca essa oportunidade. Tem bastante ganhador aí já, muita gente já ganhou, mas chegou a sua vez. Primeiro comentário fixado, sai dessa plataforma que não dá nada para você, corre lá na EstrelaBet. E outra, você quer sacar o seu FGTS com antecedência e agilidade? A Mais Ágil desenrola a sua vida a respeito disso. O contato da Mais Ágil está aqui no WhatsApp, ou você corre lá na descrição desse vídeo que o link está lá direcionando você para a Mais Ágil. A Mais Ágil desenrola toda a sua vida financeira de acordo com o seu saque antecipado do FGTS. Quer fazer aquela obra, desenrolar aquela situação, comprar aquele carro, levar a patroa para passear no final de ano? Corre lá na Mais Ágil que ela vai facilitar a sua vida. Fechou? Solta a vinheta, bora pro vídeo, vamos falar bastante sobre Vasco. Será que o Vasco iniciará 2025 com dificuldades financeiras ou terá um investimento interessante no futebol a partir das movimentações que já estão acontecendo nos bastidores? O certo é, existem 2 possibilidades desse ano de 2025 ser um ano de muito investimento ou de um investimento moderado ou de nenhum investimento, né? Então a situação é algo muito preocupante. Vamos lá, as 2 possibilidades são: a venda de muitos jogadores que têm valores no mercado e viabilizaria aí mais de 120 milhões para iniciar o ano de 2025, né, dentro de um orçamento, vamos dizer assim, gerado pelo próprio clube, gerado pela seus próprios ativos, né? Ou a segunda opção, que seria um sócio majoritário que o torcedor aí, em sua grande maioria, já vem pedindo há muito tempo. Tem gente que, claro, né, gostaria de ver a volta do associativo, tem gente que acha que o Vasco é autossustentável, tem gente que acha que o Vasco consegue dar a volta por cima, mas isso pode até acontecer, mas lá atrás, quando o Vasco tinha a oportunidade de ter uma responsabilidade política, é a mesma coisa de comprar terreno. Lá atrás, quem comprou, comprou. Hoje, para comprar, é pior, o percurso é mais alto, os valores também. Então, se o Vasco quiser se organizar internamente, não vai ser como antigamente. Quem comprou lá atrás terreno, hoje tá tranquilo. É o caso do Flamengo, entre outros clubes que se organizaram lá atrás, quando dava para se organizar. Hoje o futebol, a régua está lá em cima. Então, se você parar para fazer uma reestruturação, uma reconstrução agora, é muito nocivo, é muito mais nocivo do que há 10, 20 anos atrás. E não foi feito, né? O Vasco não comprou o terreno, agora está querendo comprar? Eu acho difícil. Vai ficar complicado. Mas o modelo SAF vem para quebrar esse paradigma, né? Vem para romper essa linha da limitação. Botafogo, que também não teve essa responsabilidade, não comprou o terreno lá atrás, né? Conseguiu da noite para o dia mudar a realidade do seu futebol. Então a gente vai, claro, né, observar muito essa questão, porque essas 2 situações podem viabilizar ou inviabilizar, né, um 2025 tranquilo para o torcedor vascaíno dentro da perspectiva de investimento no futebol. O certo é, o Vasco vem com uma valorização interessante diante de uns ativos que hoje performam bem e outros que são valorizados por conta da base do Vasco, né, subindo para o profissional, aí, figurando no profissional,
sendo atrativo para outros clubes. Vamos lá. Luca Orediano. Segundo a Rádio Tupi, a comissão técnica vai entrar em contato com o argentino para, quem sabe, o jogador voltar a performar pelo Vasco. O jogador que tem contrato até o final de 2025, né, tem ainda mais de um ano de contrato, está no Cincinnati, na MLS, foi eleito o gol mais bonito, né, da MLS, um gol do Luca Orediano, e a gente observando, né, o argentino se valorizando de forma absurda e otimizada na MLS. O Vasco deve entrar em contato. Essa informação é da Super Rádio Tupi. A gente, claro, busca informações para descobrir exatamente essa questão. Vamos estar trazendo para vocês atualizações sobre essa situação, mas o certo é, o jogador está valorizado, outros clubes devem querê-lo também, e o próprio Cincinnati, né, deve buscar a contratação. Um jogador que tem a opção de compra em seu contrato na equipe da MLS, que deve, né, exercer aí. O Vasco embolsaria cerca de 17 milhões de reais na venda de Luca Orediano. Então a gente coloca aí os 17 milhões. O outro jogador que está muito valorizado, né, seria o zagueiro Manuel Capasso, atualmente no Olímpia do Paraguai. Então um jogador que não deu muito certo no início aqui no Vasco, né, foi pro Olímpia, voltou a jogar bem, o zagueiro argentino tem contrato com o Vasco também. Se o Vasco quiser, pode trazê-lo também, né, retornar aí com o zagueiro para performar pela equipe Cruz Maltina, mas parece que o jogador está feliz no Olímpia e não deve sair. O Olímpia deve contratá-lo de forma definitiva, né, e seria aí mais um valor, aproximadamente 6 milhões de reais. Jogador que vem se destacando, fazendo gols, né? Impressionante como o Capasso mudou da água para o vinho saindo do Vasco, né? Uma ala da torcida gostaria de tê-lo, né? Porque o Vasco tem dificuldades no setor defensivo. Hoje tem opções como Léo, Maicon, João Vitor, Robert Rojas, que também não deve ficar, não deve bater as metas contratuais para o Vasco comprá-lo por cerca de 1 milhão e 800 mil dólares, né? O Rojas deve ser outro a deixar o Vasco junto com o Pablo Galdames e o Rossi. E observando também, né, essa situação do Capasso, muitos torcedores queriam, né, ou cogitaram a volta do atleta para o Vasco. Enfim, queria saber a sua opinião a respeito do Capasso, porque é algo muito polêmico, porque o Capasso ainda, na minha opinião, tem algumas limitações para o futebol brasileiro, porque não dá para comparar o futebol brasileiro com o futebol paraguaio, né? Infelizmente, hoje a gente vê o futebol brasileiro com a régua lá em cima na América do Sul, e a gente, claro, precisa enfatizar isso, mostrar isso o mais transparente possível para o torcedor e também para quem avalia, né, toda essa questão de um possível retorno. E a avaliação é essa que o Vasco tem várias questões precárias, né? Como que é ruim o scout do Vasco, como se demonstrou ruim também nessa última janela, enfim, situações muito polêmicas que nós vamos claramente abordar sobre essa questão em vários aspectos e em vários momentos. Então vamos lá. Já temos 17 milhões do Luca Orediano, possivelmente embolsado, mais 6 milhões do Manuel Capasso, e a gente observa também os 11 milhões e meio que pode receber o Vasco de Carlitos Palacios, o jogador que negocia sua ida para o Boca Juniors, negociação avançada, negociação em andamento de forma muito avançada. O jogador pode deixar o Colo-Colo, o jogador pode aí assinar com o Vasco e chegar aí, quem sabe, né, a um período de estabilidade na carreira, né? Um jogador que foi muito instável no Vasco, jogador que teve problemas semelhantes ao Luca Orediano, problemas psicológicos, problemas de dificuldade de adaptação, volta ao futebol chileno, se reencontra, vai figurando aí na seleção chilena e pode aí dar para o Vasco, né, cerca de 11 milhões e meio, né, 50% da negociação com o Boca Juniors da Argentina. Situação essa que está muito avançada, então é mais um jogador que pode trazer um retorno financeiro para o Vasco nesse momento da competição. Então, olha só, a situação envolvendo o Palacios pode ser mais uma grana entrando nos cofres do Vasco com quase toda certeza. Essa daí, não existe a possibilidade do Palacios voltar ao Vasco, já está com a caneta na mão para assinar com o Boca Juniors da Argentina. Então temos 17 milhões do Luca Orediano, 6 milhões do Manuel Capasso, mais 11 milhões e meio do Carlos Palacios. E o que falar da negociação com o jovem Ryan? 87 milhões no total seriam, né, aí os números em que o John Textor com a Eagle Football pode desembolsar para contratar o jogador, a jovem, né, joia Cruz Maltina, né? Muito contestado muitas das vezes, mas é muito jovem, ainda tem muito a se desenvolver.
internamente no Botafogo, né, de acordo com algumas pessoas que eu conversei, o Ryan ele tem as mesmas características de início da carreira que o Luiz Henrique. É óbvio que não dá para comparar, eu acho que não tem nenhum tipo de comparação, mas é um jogador que tem um futuro brilhante pela frente, porque brilha, né, nas suas categorias de base. A partir do momento que o Vasco tiver aí nivelado dentro de algo que esteja brigando na parte de cima da tabela ou até mesmo diante de uma situação de valorização do jovem Ryan, o atleta deve performar de forma mais otimizada. Em alguns relances ele tem, né, mostrado muito talento, em outros demonstra muita imaturidade. Então a gente vai estar observando aí o jovem Ryan, que pode ser também mais um aporte financeiro para 2025, né? Cerca de 87 milhões de reais. Vendo aí toda essa movimentação, o Vasco passa dos 120 milhões para iniciar 2025 dentro dessas 4 vendas. É claro, né, temos outros casos de não valorização, o volante Barros, que pode retornar a estar no Amazonas, por exemplo, o Lucas Figueiredo, que a diretoria do Coritiba já falou, não queremos o Figueiredo aqui, então deve retornar ao Vasco, o Vasco não sabe o que fazer ainda com o jogador. Então existem peças e peças. Essas 4 podem viabilizar cerca de 120 milhões de reais para início de 2025. O que você faria? Venderia, faria uma negociação, tentaria o retorno de alguns jogadores ou faria aí uma movimentação pensando numa, mas não vou falar estabilidade, vou falar assim, um momento responsável nas finanças do clube, transformando em vendas de ativos que atualmente estão valorizados. Vai lá nos comentários deixar a sua opinião. Vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações. Forte abraço, saudações vascaínas.